Boa noite, pessoal. Boa noite, João. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a rotina do jornal, né? A rotina de um jornal especificamente, né? Que é o jornal O Município, que é o jornal onde o nosso convidado João trabalha, né? Primeiramente, né? Boa noite. Eu queria começar perguntando, porque assim, a gente estuda jornalismo e existe muitas regras que se colocam sobre a rotina do jornal, mas como é que funciona na prática? O que tu faz quando tu chega no jornal? Bom, lá no nosso jornal, eu acredito que em muitos outros veículos sejam assim. A nossa equipe é separada nas pessoas que fazem apenas a reportagem e as pessoas que fazem o radar. O radar é mais focado no hard news, assim, em acidentes e coisas desse tipo. Então, a primeira coisa que eu faço, eu começo às 8 horas da manhã e já vai ter uma pessoa que pegou o horário das 6 às 8. Então, a primeira coisa que eu faço é atualizar a nossa tabela. A gente tem uma tabela dos agendamentos, para ser enviado as notícias nos grupos de WhatsApp e nas diversas redes. A primeira coisa que eu faço é arrumar essa tabela, porque eu acredito que se tu tá com essa tabela preparada, se tu tá com ela organizada, o teu dia ele flui melhor. Então eu vejo o que essa pessoa que ficou das 6 às 8 das 8 da manhã fez, se ela deixou alguma coisa para mim fazer, se ela não deixou, eu vou tentar caçar alguma coisa para já conseguir uma notícia boa logo no começo da manhã. Entendi. Falando um pouco sobre hard news, né? Como é que funciona as reuniões de pauta? Bom, nós não temos assim uma reunião de pauta. O nosso editor ele vai designando ao longo da semana pautas para cada um dos jornalistas e ele também se o jornalista ele tem uma sugestão, ele pode passar diretamente ali com o editor. Não tem essa da equipe se reunir e discutir as pautas. Claro que quando é tratado algum especial, por exemplo, a gente está perto do Natal, né? Claro que aí os chefes eles discutem e escolhem quem vai tratar com essa pauta. Mas assim, normalmente na rotina isso não existe. Entendi. Dando prosseguimento ao tema da pauta, né? A gente escuta falar muito sobre valores notícia, né? Que são os critérios ali que você utiliza para determinar se uma notícia ela tem valor, né? Se deve ser noticiada naquele momento ou não. Dentro do jornal O Município, como é que funciona isso? O nosso valor notícia, eu acho, maior seria a audiência, porque com as mídias hoje não teria como tu manter um jornal baseado apenas na reportagem. Eu acho que numa reportagem, quando ela é feita, esses valores notícias, eles agregam mais. Agora, se é um acidente fatal, ou teve muitos feridos, assim, claro, vai gerar mais audiência. A gente sempre busca, no nosso radar, nos turnos, trazer coisas que gerem audiência. Claro que existem ainda os valores notícias e a gente sempre foca, como é um jornal local, na região. Mas eu diria que coisas assim que geram mais audiência são mais procuradas. Até falando um pouco sobre a audiência, né? Muitas vezes você tem que falar sobre figuras públicas, sobre ali políticos mesmo da região. Como é que você vê essa questão de estar trabalhando tão perto assim das tuas fontes ou das pessoas que você vai utilizar ali para fazer o teu trabalho, e se houve alguma rusga por isso, por alguma figura pública? Não, comigo ainda não. Eu acho que é bom trabalhar num local onde, ainda mais numa cidade pequena, assim como Brusque, né, que tu consegue realmente ter o contato físico com a pessoa, eu acho que ajuda. Mas, como tu citou em política, às vezes é complicado por meio ali dos partidos e dos interesses, né? Mas até o momento eu acho que não existe um grande problema, uma grande dificuldade. Há muita rotatividade dentro da redação? Ali, no nosso espaço, não. Tanto que quando eu entrei no começo do ano, uma pessoa saiu e outra foi contratada em um ano, assim. Então não existe muito isso. E dentro das funções, né? Porque a gente sabe, você ainda é um jornalista em formação, tal, tá fazendo estágio, mas ali dentro há rotatividade, você vai fazer outra coisa, daqui a pouco um colega teu acaba pegando o teu lugar ali, a tua função. Como é que funciona isso? Sim, isso existe à medida que os jornalistas eles vão ganhando diploma. Porque ali começa no estágio, depois o próximo cargo é produtor de conteúdo, que seriam as pessoas que ainda estão na faculdade e não têm um diploma, mas elas já atuam fazendo reportagem e fazendo radar. Então, com o passar do tempo, essas pessoas vão deixando a função do radar e outras vão pegando. Então, nessa questão da rotatividade das funções, existe. Eu, por exemplo, hoje, como trabalho 6 horas, eu pego das 8 ao meio-dia e meio só o radar e da 1h30 às 3 eu foco basicamente em reportagem, que aí o meu editor vai passando sempre cada dia uma.
Certo. Eu tô aqui para fazer uma pergunta um pouco mais ácida, mas ao mesmo tempo não quero opinar. Acho que existem muitos valores dentro do jornalismo que são questionáveis. Tu vê alguma coisa, não vou falar dentro do teu jornal, porque também seria antiético você comentar, mas há alguma coisa que você não concorde? Nessa questão da audiência, eu acho que às vezes é meio forçado que vários veículos fazem. Claro, todo jornal tem uma meta para bater, senão a pessoa ela é despedida. Mas existem alguns concorrentes nossos que estabelecem uma meta para cada repórter. Então eu acho que a tentação, às vezes, de tu alcançar a meta leva o profissional a noticiar coisas totalmente inacreditáveis. Assim, um exemplo é, às vezes, tu pega num jornal de Santa Catarina que está noticiando coisa de Londres ou dos Estados Unidos, algum crime que aconteceu assim, que se tu for ver não interessa a nós daqui. Claro que a pessoa pode se interessar, mas eu acho que é para isso que existe o G1, esses portais grandes e que abrangem outros países, né? Eu acho que esse é a maior questão. Valeu, João. Obrigado. Foi muito proveitoso. Vocês também, galera. Até mais. Até o próximo programa.